Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom estar falando com vocês sobre língua portuguesa, sobretudo naquilo que diz respeito à construção dos textos narrativos. Bem sabemos o que é um texto narrativo. Texto narrativo é aquele texto em que a gente narra, que a gente conta um fato, certo? Que a gente conta um acontecimento. Para isso existem elementos próprios desse tipo de texto. Não é isso? Disso nós já sabemos. Muito bem. E como construir esses textos? Bom, duas palavras são importantíssimas nesse contar, nesse desenvolver desse tipo de texto. Quais são eles? Os verbos de estado e os adjetivos, não é? O que são verbos de estado e o que são adjetivos? Bom, são classes gramaticais, não é? São as palavras que funcionam como independência, né? Como parte de um texto das 10 classes que nós chamamos de classes gramaticais, tá certo? Muito bem. Dentre elas, nós temos os verbos, palavras de ação ou de estado ou de fenômeno, e os adjetivos, que são caracterização dos substantivos. Muito bem. Agora, o que são os verbos de estado? Bom, são aqueles verbos que não apresentam ação. Ou seja, o verbo ele existe de três formas. Aquele verbo que indica ação, aquele verbo que não indica ação, não é? Indica estado, e aqueles verbos que não possuem sujeito por serem verbos chamados de verbos nominais, não é? Aqueles verbos que não possuem sujeito, ok? Muito bem. O que são verbos de estado? São aqueles verbos que não apresentam ação, que a principal característica do verbo é de indicar uma movimentação do sujeito, coisa que os verbos de estado não fazem isso. Os verbos de estado, por sua vez, são aqueles verbos que indicam emoções, que indicam emoção, tá? Muito bem. Que são chamados também de verbos de ligação. São simples de reconhecer porque eles são somente 5 verbos, né? O verbo ser, o verbo estar, o verbo continuar, o verbo parecer e o verbo ficar. Você observa que ele não apresenta uma ação, mas apenas um elo de ligação entre o sujeito da oração e o seu complemento, que a gente vai chamar de predicativo. Então, eu sou terrível, né? Com o verbo estar, eu estou feliz. Com o verbo continuar, tu continuas feliz. Parecer, tu pareces feliz. E ficar, tu ficas feliz. Então você vê que eles não apresentam um modificar no sentido da frase demais. Por quê? Porque eles são verbos da mesma natureza. Eles não possuem ação do sujeito. São apenas um elo de ligação entre o sujeito e o seu atributo, né? Que por sinal são adjetivos. Tá bom? Muito bem. Já os adjetivos são as palavras que caracterizam o substantivo, ou seja, que caracterizam o nome na frase. Tá bom? Não é? Exemplo, que água fresca. Então você tem uma característica da água. A água é fresca, não é? Ela poderia ser uma água quente, uma água morna, mas não, ela é fresca, ou seja, ela é friazinha, não é? Adjetivo ou substantivo? Bom, para uma palavra funcionar como adjetivo, é necessário que ela tenha em contrapartida um substantivo, não é? Para que caracterize algo, tem que existir esse algo, não é? Então, nós temos o substantivo e o adjetivo, o algo e a característica desse algo.
Se ao invés de você não ter o elemento essencial, que é o nome, o próprio adjetivo deixa de qualificar e passa a ser o próprio nome. Olha o exemplo aqui. Essa indecência de negro igual. O vocábulo negro aqui ele não é um adjetivo. Por quê? Porque ele não tem um elemento ao qual ele esteja qualificando. No caso aqui, ele se transforma no próprio nome. Então aqui o termo negro ele é um nome, ele é um substantivo, não é um qualificador, ou seja, não é um adjetivo. Já aqui nessa outra frase, o humor negro dos senhores dos engenhos, nós temos o vocábulo negro sendo um adjetivo. Por quê? Porque ele está qualificando um substantivo que é o substantivo humor. Por isso, nós temos o substantivo e o adjetivo aqui, tá bom? Muito bem. Agora, os verbos de estado e os adjetivos na construção da descrição dos textos narrativos. O que é uma descrição? É quando você descreve, você demonstra as qualidades, as particularidades de algum ser, não é? Pode ser um alguém, pode ser uma paisagem, pode ser uma sensação, um sonho ou qualquer outra coisa, tá bom? Então a gente vai ver agora, nós iremos estudar um pouco esses verbos de ligação, esses verbos de estado, na construção desses de estado e os adjetivos na construção dessa descrição nos textos narrativos, né? Nós já sabemos o que são os textos narrativos, são aqueles textos em que a gente narra, conta uma história, conta um fato, né? Para isso nós temos alguns elementos: narrador, personagem, nós temos o tempo, o espaço e uma coisa muito importante nisso tudo que é o enredo. Bom, o nosso texto, para nós observarmos esses verbos e esses adjetivos, o nosso texto será um texto de Monteiro Lobato, a Negrinha, não é? Vamos lá. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo, reservado no céu. Entaladas as banhas do trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali abordava, recebia os amigos e o vigário, dando audiência, discutindo o tempo, uma virtuosa senhora em suma. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Aí punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha de escravidão, fora senhora de escravos, e aquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Monteiro Lobato. Nesse texto a gente passa a observar alguns elementos importantes nessa descrição. Nós temos a descrição da negrinha do Monteiro Lobato. Como o autor ele conseguiu descrever essa personagem?
tanto a negrinha quanto a senhora dona dos ex-dona dos escravos, não é? Vamos ver, duas formas. Negrinha era pobre, era órfã, era preta? Não, ela era fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Então, aqui nós temos uma descrição dessa negrinha, como o Monteiro Lobato a descreveu. Negrinha aqui não é um adjetivo, pois não tem um substantivo que a qualifique, mas é um substantivo, não é um adjetivo, é um substantivo, né? Ela era pobre, adjetivo. Ela era órfã, adjetivos, e tinha 7 anos. Ela era fusca, ela era mulatinha, ela era escura. Mulatinha, fusca, mulatinha escura. Aqui já é um nome e aqui é um adjetivo. De cabelos russos e olhos assustados. Você tem os termos adjetivados aqui nessa parte, que é onde você qualifica a personagem negrinha, não é? Aqui nós temos uma descrição da dona Inácia, não é? A excelente dona Inácia. Então, a dona Inácia já foi descrita usando adjetivos já, não é, que se contrapõem a essa parte pobre que era negrinha. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservados no céu. Então, nós temos vários adjetivos aqui que qualificam, não é, essa dona Inácia. Bom, então nós temos aqui os adjetivos e os substantivos, além dos verbos de estado, que vão dar corpo a essa narrativa, tá bom? A gente fica por aqui e mostraremos uma atividade, ou apresentaremos uma pequena atividadezinha lá no Google Classroom para vocês, tá bom? Ok, muito obrigado e qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp. Obrigado e até mais, bons estudos para vocês.